Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone atualizando as últimas do Timão. Valor recorde na arrecadação da bilheteria. O Vessone trouxe os números pra gente nesse vídeo. Cara, se essa diretoria não fosse tão incompetente, não só essa como as outras, já daria pra pagar o estádio tranquilamente. Então, comenta aí, deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, da informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fala, galera, tudo bem? Tá aqui, ó, 100 milhões de bilheteria o Corinthians atingiu no último jogo. Acaba de atingir a marca de 100 milhões só de ingresso comprado na Neoquímica Arena no ano de 2025. Olha o tamanho da força dessa torcida. São 34 jogos como mandante e olha como tá esse valor. Quase 3 milhões de renda por jogo. Ticket médio acima de R$70. Olha, vocês, ex-presidentes, atual presidente, ex-diretores, vocês todos que passaram, vocês como dirigentes de maneira geral, e por que não dizer conselheiros e tudo mais, vocês têm que ser muito bom, mas muito bom, na arte de desgraçar o Corinthians financeiramente como vocês fizeram. Porque se vocês fossem só mais ou menos bons, vocês não iam conseguir. Com essa força aqui, vocês não iam conseguir. Vocês têm que ser muito bom na arte de desgraçar o Corinthians para conseguir quebrar o clube numa dívida de quase 3 bilhões, tendo um engajamento de torcida como essa, a força financeira de uma torcida como essa, que está na sua imensa maioria no estado mais rico do país, na cidade mais rica do país, no maior PIB do país. Vocês têm que ser muito bom na arte de desgraçar o Corinthians para conseguir um feito desse. 100 milhões de bilheteria apenas no ano de 25, com o time mais ou menos, hein? Não é brigando pelo título brasileiro, um super elenco, nada disso. Mano, café, eu não conversei com uma pessoa importante do Corinthians? Conversei. Então eu vou falar pra vocês. Sabe quanto que o Corinthians gasta de departamento amador? 54 milhões no ano. Não pode. Alguém sabia disso? Não, então vamos lá, vocês aí que estão dizendo. 54 milhões o departamento amador. Aí vocês querem acabar com o basquete. Vocês querem acabar com... Vocês querem apagar o futsal, Osmar Stabile. Ô Fran, não é você agora aí que é o cara? Que por sinal, Fran, seu filho é empresário de jogador. E espero que não esteja com muito jogador do amador aí do Corinthians, né? Espero que não. Porque se eu souber, eu vou chegar ao pau aqui. E quem quer que seja. Agora, acabar com o basquete... Acabar com o futsal do Corinthians, porque o basquete gasta, não sei, 2 milhões, o futsal gasta 2 milhões e pouco. O que é esse dinheiro pro Corinthians? Isso não é isso que tem que fazer. O que tem que não fazer é dar 120 milhões pro Memphis, é perder jogadores. O basquete que tem que ter. O basquete é a essência do Corinthians. O Corinthians vem do basquete. Vem do futsal, vem do futebol. Isso é um absurdo acabar com isso. É um absurdo, Osmar. E espero que não acabe. Vamos falar do Corinthians, que pode ter novidades para o próximo jogo. Depois de receber folga na segunda-feira, o elenco corintiano se reapresentou nesta terça no CT Joaquim Grava e aqueles que não fizeram um trabalho interno na academia participaram de uma atividade de uma espécie de rachão com o sub-20 do Alvinegro. E uma notícia boa é que o goleiro Hugo Souza e Maicon avançaram na recuperação e podem ser uma peça de reforço para o técnico Dorival Júnior para o confronto deste final de semana, no domingo, contra o Botafogo na Neoquímica Arena. E essa terça-feira foi mais uma vez marcada com o assunto da reforma do Estatuto Corintiano. Isso porque o clube definiu os temas das audiências públicas. E esse documento oficial foi publicado pelo Romeu Tuma Júnior, o presidente do Conselho Deliberativo, que definiu os temas das 10 audiências para o debate do novo estatuto. Associados, dirigentes, representantes de coletivos, lideranças das torcidas organizadas e conselheiros poderão acompanhar as reuniões no Teatro do Parque São Jorge. E a comissão da reforma do Estatuto terá até o dia
11 de fevereiro de 2026 para redigir esse texto final das propostas. E o extracampo segue também na pauta corintiana como notícia, isso porque Dorival Júnior e Fabinho Soldado, também o presidente Osmar Stabile, foram absolvidos pelo STJD, pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, pelas reclamações do confronto contra o Internacional no dia 1º de outubro. Já José Martínez foi punido, mas foi punido pelo próprio Corinthians. Depois de jogar apenas 17 minutos no segundo tempo contra o Cruzeiro, ele recebeu o cartão vermelho por conta de uma cotovelada e recebeu a punição pelo próprio técnico e dirigente. Dorival e Fabinho Soldado conversaram, chegaram num acordo em uma multa e esse valor ainda não foi divulgado e o presidente Osmar Stabile concordou com esta punição. Martínez não joga o próximo confronto, mas o Dorival já afirmou que conta com o volante para o restante da temporada. Enquanto isso, o Corinthians segue treinando, segue com os preparativos. Amanhã, quarta-feira de manhã, no CT Joaquim Grava, tem o treinamento completo, as atividades do técnico Dorival Júnior para o confronto desse final de semana na Neoquímica Arena contra o Botafogo. Não sei por que motivo, mas parece que o jogador está caçando aí a sua saída, a sua ir embora do Corinthians. Teve aquela semana que ele não apareceu, depois deu uma justificativa que não colou, disseram também que ele seria multado, teve agora esse lance aí bizarro na expulsão dele, que também deve ser multado, mas até agora de concreto isso não foi confirmado. Enfim, o Corinthians vai se virando. Dorival Júnior não tem outra coisa para fazer. Transfer ban, não pode contratar ninguém. Tem falta de jogadores, tem que contar com o cara até o final da temporada, não tem outra alternativa. Na atividade realizada pelo clube, né, nesta terça-feira, ainda em processo de transição. Mas a gente está falando de um jogo contra o Botafogo, por exemplo, apenas no domingo. Então a tendência é que eles estejam em campo. O Hugo Souza, né, que está desde o começo do mês numa pancada que virou uma lesão muscular, uma lesão meio diferente, né? A gente não sabe definir muito bem, nem o clube talvez. Estava para voltar, não foi, acabou cortado da seleção brasileira, mas participou, começou, né, a participar dessa transição. Eles ainda não trabalharam com o elenco, com bola, né? Até porque os reservas jogaram com o Sub-20, o time que vai jogar a Copinha e tudo mais. Mas então eles estão nesse processo de transição. A gente vai acompanhar a sequência da semana, mas trata-se de, especialmente o Hugo Souza, né? Titular, líder, capitão do time, é um cara super importante. O retorno dele é mais do que comemorado. Do Maicon é um jogador importante para o Dorival, né? E eu sou até um pouco... Eu vou um pouco contra a maré, né? Porque eu sei que muito torcedor... sei lá, não gosta do Maicon, enfim, tem uma restrição com ele. Até nem sei se precisa renovar, tá? Mas eu acho que nesse ano, em alguns momentos, ele ajustou o time como um segundo homem, como um cara, até pelas ausências que o Dorival teve no time. Eu acho que ele encontrou ali um posicionamento para o Maicon que acabou sendo importante em vários jogos, né? Oscilou, como todo time, em vários momentos. Também não que ele tenha sido um destaque absoluto, mas acho que ele jogou melhor do que em outros momentos desde esse seu retorno do Shakhtar, né? Então, é um jogador importante, na medida em que ali para aquele setor, beleza, você tem a ascensão do menino André, o Carrilho não está jogando tão bem, o Charles e o Martínez não entregam tanto assim. Então, assim, eu acho que o Maicon acaba sendo um retorno importante, sim senhor, tá bom? Falando sobre o Martínez, pois é. Ele foi punido, né? Houve uma reunião entre o presidente, comissão técnica, Fabinho Soldado, vamos pela hierarquia, né? E o presidente Osmar Stabile, que entendeu, que acatou, né, a decisão da comissão técnica e da diretoria do Fabinho de que ele precisasse ser punido. A gente está falando de um jogador, cara, que mais do que ser punido pela expulsão, numa agressão covarde pelas costas, no cotovelo, com o Matheus Pereira deixando o time na mão, que isso é o mais importante. Mais do que isso, a gente está falando de um histórico absolutamente negativo para um cara que não tem entregado. A gente está falando de um cara que tem 5 expulsões em 60 jogos pelo clube, 64. 4 delas nessa temporada. 4 expulsões nessa temporada. A mais recente, depois, ou antes, né, dessa contra o Cruzeiro, contra o Bragantino. Mas a Edna esqueceu que ele tinha cartão e tal. Vamos pro fato, né, gente?
Ele estava se agarrando lá dentro da área, foi expulso há poucos dias, 15, 20 dias, menos que isso. E de novo é expulso. E de novo deixa o time na mão. Na data FIFA de outubro, ele ficou 6 dias sem se reapresentar e sem dar satisfação. Um problema de documentação, os caras foram investigar, não era bem assim. Então assim, rapaziada, é curioso, o Corinthians se envolve em cada problema, em cada enrosco, né, com alguns atletas. Contratam uns jogadores assim que não correspondem dentro de campo e ainda dão um monte de problema fora dele, como se o Corinthians já não tivesse problemas suficientes. Então assim, não dá. Acho que tem que... É difícil, né? Porque jogador, ele é protegido por contrato, né? Então você não consegue simplesmente fazer aquilo que o torcedor pensa nesse momento. Manda embora! Não pode. É um ativo do clube. Então você tem que chamar um empresário e falar assim, olha só, tem uma barca aí pro Martínez, jogador de MLS, seleção venezuelana e tal. O que você acha? Dá pra... E trocar prejuízo, né? Trocar prejuízo nesse momento, daqui a pouco não recebe aquilo que investiu. Também tem dívidas a pagar, né? Enfim. Mas o fato é que jogador como esse, você não pode contar, né? Quando ele não falta aos treinamentos e se apresenta e vai para o jogo, ele deixa o time na mão, então fica difícil. O Osmar Stabile esteve presente um evento da Federação Paulista para o lançamento, lá, sorteio dos grupos da Copinha, da Copa São Paulo, que também vai ter digamos assim, uma condição especial nesse ano de 26, né? Concomitante aí com outras competições, o Paulista Profissional começa mais cedo, o Brasileirão começa mais cedo, tudo meio embolado, né? A Copinha, ela navegava livre, né, até o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, com a final da competição, e que a gente acabava se voltando apenas para ela, né? Dessa vez não vai ter como, né? E o Stabile, ele falou sobre várias questões, né? Falou sobre a Copinha, mas foi questionado sobre outras situações envolvendo o Corinthians. Por exemplo, transfer ban. Ele falou que o Corinthians trabalha para resolver, não é fácil, né? A gente está falando de 40 milhões do Félix Torres, e tem a dívida com o Rojas, que ele também citou nessa entrevista, de mais de 45 milhões que está sendo negociado. O Rojas não acionou a FIFA porque o staff do Rojas está sensível à negociação que o Corinthians está fazendo. Então, existe uma conversa para amenizar a situação e ele já aceitou receber de forma parcelada. Não vai aceitar, né? Jogou meia dúzia de jogos e vai botar no bolso quase 50 milhões de reais. Por uma barbeiragem, né? Do senhor Rubão. Que loucura. Enfim, mas tem que resolver, senão outro transfer ban. E tem que resolver o transfer ban até dezembro, e ele disse que vai resolver. Porque senão o Corinthians não consegue contratar. E o Corinthians vai precisar. Já passou uma janela só com um jogador, alguns provavelmente vão embora, né? Tem uma reformulação aí, então tem que resolver esse transfer ban até dezembro, e outros que podem acontecer, né? Tem que ficar atento a isso, do Rodrigo Garro, do próprio Maicon, enfim. Ele falou sobre a reunião do conselho, né, que foi adiada, e também sobre que ele falou que, enfim, o clube está monitorando essa situação e tal, e sobre a questão dos uniformes, acho que ele não tinha falado ainda, né, sobre a auditoria que comprovou o desvio no material esportivo e que tem como figura central o vice Armando Mendonça. Ele falou que eles receberam o relatório da auditoria, encaminharam para a Comissão de Justiça e que a Comissão de Justiça vai tomar as medidas cabíveis. Essa foi a explicação do Osmar Stabile. Não bastasse, né? O Corinthians tem dificuldades dentro de campo, ainda tem que se preocupar com muitas questões fora dele. Aliás, sobre isso, no jogo dessa terça-feira, num deles, né? Tivemos o empate entre Flamengo e Atlético Mineiro, que não mudou muito a condição de tabela do Galo, né? O Galo, inclusive, acabou caindo uma posição, assim como o Corinthians, porque o Grêmio ganhou do Palmeiras. O Grêmio foi a 9ª colocação, 46 pontos, passou o Bragantino, o Corinthians e o Galo, e com isso o Corinthians caiu uma posição. O Corinthians, que era 10º, nesse momento é 11º com 45 pontos. Em termos de pré-Libertadores, hoje o adversário é o Fluminense, porque estamos tendo o G7. Podemos ter o G8 e aí vai virar uma concorrência boa, hein? Com São Paulo, Grêmio, Bragantino, Corinthians, Galo, aí tá todo mundo na briga. Até o Vasco pode entrar nessa briga se tiver o G8. Só que para ter G8, o Galo já não ganhou a Sul-Americana e ele teria que estar entre os 8, então nesse momento também não teria. Mas para ter G8 agora, ou o Fluminense, com a situação de momento, ou o Fluminense ou o Cruzeiro
tem que ganhar a Copa do Brasil. E eu acho que o Corinthians não quer, né? Então, assim, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, beleza, tá na Libertadores. Agora ele só vai saber, né, se ele vai ganhar a Copa do Brasil depois do Brasileiro. Ou seja, tem que chegar na 8ª posição. Porque se ele perde a Copa do Brasil, tendo o G8, ganhando o Fluminense ou o Cruzeiro, né, porque o Vasco tá lá embaixo e o Corinthians teria sido eliminado, aí pelo menos garante uma vaga na pré-Libertadores. É mais ou menos essa a conta, mas faltam algumas rodadas ainda, 2 ou 3, para a gente poder definir isso corretamente, tá bom? Como que ficou a reforma do Estatuto? A reforma do Estatuto ficou agora na questão das audiências públicas com as datas, né, que foram marcadas, beleza? Só que agora, essas audiências públicas serão por temas, entendeu? Por exemplo, voto do fiel torcedor. Aí, nesse dia, para discussão, vão ser chamados os torcedores, né? Convida os torcedores, representantes de torcida uniformizada, enfim, para discutir o voto do fiel torcedor, se convida ali os torcedores e, assim, eles fazem essa audiência pública com aquelas datas lá que a gente já colocou que vai ser até fevereiro. Aí, por exemplo, né, vai ter um dia dessas audiências públicas que o assunto, a pauta vai ser só SAF, tá? Vai ser só SAF, o bloco SAF. E aí o que acontece, né? Sendo só SAF, a Safiel, por exemplo, pode ser convidada, e acredito que será convidada para participar dessa audiência pública, né, que vai ser a discussão da reforma do novo estatuto. Então vão ser colocadas ali ideias de SAF, né, de sociedade anônima, e a Safiel vai também ser convidada para discutir e debater o assunto ali com os conselheiros e aí os convidados dessa audiência pública, tá? Isso é importante, então, para vocês saberem até onde eu vou chegar em relação à Safiel, beleza? A Safiel já entra aí, presta atenção, porque uma coisa que não estão explicando para ninguém é onde a Safiel entra na reforma do novo estatuto. Então é isso que eu quero explicar para vocês hoje, porque eu liguei para as fontes para realmente trazer isso para vocês. Então, agora, nessas audiências públicas que vão ter, essas audiências serão separadas por temas. Repito, fiel torcedor, vão ter os convidados. E aí o convidado tem que ser o torcedor. SAF, vamos discutir SAF. A próxima audiência pública do dia tal de dezembro, de janeiro, vai ser SAF. Aí a Safiel é convidada para passar a visão dela e debater o assunto, junto com outros projetos de SAF e os que já estavam na reforma do estatuto. Pegou aí? Eu vou trazer de uma forma bem didática, você vai entender muito, tá? Por exemplo, o artigo 21 do fiel torcedor. Aí eu já não sei se a Safiel vai ser convidada, mas os torcedores vão, tá? E agora, por exemplo, o que atrapalha a Safiel, né? O que atrapalha a Safiel? Ela não está no anteprojeto da reforma do estatuto, beleza? Ela não está no projeto do anteprojeto da reforma do estatuto. Agora, preste atenção, ela pode entrar porque não foi votada a nova reforma do estatuto. Ela não foi votada. A reforma do estatuto, a ideia é que depois de ocorrerem todas essas audiências, debates e discussões, seja votada por blocos. Bloco tal, entendeu? Tal. E aí vão votar os blocos. SAF, fiel torcedor, enfim. Tudo isso vai ser votado em blocos depois de todas as discussões, depois de todas as auditorias e debates do tema. A Safiel, hoje, ela não está no anteprojeto da reforma do estatuto, mas ela pode entrar, tá? É aí a esperança do torcedor que quer a Safiel. Ela pode entrar. Gente, deixa o like aí, vamos chegar a 2.000 simultâneos, tá? Vamos chegar a 2.000 simultâneos aí, né? Acho que é importante aí pedir a ajuda de vocês, tá bom? Tá. Samir, o que é o anteprojeto? Não ouvi falar nesse termo. Desculpe a ignorância aqui, diz o Lucas. Cara, o anteprojeto foi na verdade, é o projeto da reforma do estatuto com as ideias discutidas que foi feito pela comissão estatutária, que foi anunciado pelo Tuma numa entrevista coletiva há cerca aí de 1 mês ou 3 semanas. Então, o anteprojeto é isso daí, tá, Lucas? Vamos lá.
a Safiel ela vai ser convidada para debater os assuntos de SAF e ela pode entrar no anteprojeto para ser votada em um dos blocos, tá? Para a Safiel avançar, presta atenção no que eu estou falando, gente. Agora isso é muito importante. Principalmente você que apoia e quer a Safiel, tá? E assim, eu não apoio a Safiel, mas eu também não sou contra, não sou oposição a Safiel, sou jornalista, tá? Enfim, eu sei que os influenciadores, o pessoal que gosta da Safiel pode até ficar chateado comigo, mas é uma postura que eu tenho e que tem que ser respeitada. O duro é se eu fosse oposição, não quisesse ouvir o projeto, não trouxesse os caras aqui como eu trouxe, ficasse falando mal da Safiel, não é o que eu faço, tá? Vocês sabem muito bem quando eu acho que uma coisa é bem ruim, eu bato todo dia, meu irmão. Aqui tem bala na agulha, filho. Entendeu? Eu dou pancada todo dia. Se eu ver que é picareta, tá entrando numa, tá querendo enganar, ou tá querendo entrar numa comigo, é pau todo dia. Que não é o caso da Safiel. Eu só não sou um apoiador, porque eu sou jornalista e não vou fazer isso. Fiel, então essas informações do Corinthians, eu tive que separar bastante, fazer bastante cortes assim, porque hoje pra achar conteúdo do Corinthians foi difícil, foi pouco do Neto, pouco do Vessone, mas só pra trazer algumas informações, do Vessone ali, que foi a principal, né, 100 milhões de bilheteria. Cara, se essa diretoria, não só essa, né, como as anteriores, do André Sanches, do Willio, Roberto de Andrade, Mário Gobi, se esses caras não fossem tão incompetentes, né, pra não falar outra coisa, só com bilheteria você pagaria o estádio faz tempo, ó, quanto tempo a gente tem de estádio aí? 12 anos, foi em 2013, né, que foi inaugurado. 2014 já tava pra Copa ali. Acho que foi 2013 que a gente inaugurou o estádio, ou não lembro se foi em março de 2014 ou se foi em 2013, cara. Mas aí, mais de 10 anos de estádio, dava pra ter quitado essa arena muito fácil, só com a bilheteria. Então é inacreditável, cara. Como eu disse, os caras têm que ser um artista pra falir o Corinthians, pra quebrar o Corinthians. E estão conseguindo, hein? O Vessone falou que, né? Mas é impressionante, na moral. Então é isso aí, mano. Comenta aí, deixa o seu like. Aí também a informação do Neto aí que ontem, no sorteio da Copa São Paulo de junho, o Osmar Stabile anunciou o fim do basquete. Parece que vai anunciar o fim do futsal. Como se isso fosse o problema do Corinthians, né? Como se isso fosse. Então é inacreditável. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, tem uma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, nós.